Bom, reforma tributária, então passou pelo Senado com modificações, precisa voltar à Câmara para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Recebo aqui o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é do PL aqui de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Gostaria que o senhor falasse primeiro sobre essa reclamação que vários governadores têm feito e de que forma que isso vai bater na Câmara agora, né? Porque os governadores, quando eles precisam se articular para tentar modificar algo, muitas dessas conversas e articulações são tocadas exatamente aí com os parlamentares da Câmara. E eu quero saber do senhor que tipo de situação que deve chegar aí aos seus ouvidos e dos seus outros colegas também. Olha, os governadores agora estão reclamando porque eles estão aprendendo como é que funciona o modelo. E o modelo IVA, ele cria essa distinção. Quanto mais isenção você dá para setores poderem sobreviver tributariamente, você aumenta a alíquota, porque o governo precisa ainda arrecadar para fechar a conta. Então a alíquota base ela está sempre aumentando porque as isenções estão aumentando. Então os governadores estão reclamando erroneamente, muito pequenos. Eles tinham que reclamar do modelo IVA, porque o modelo IVA que está sendo proposto, ele se propõe a esse debate. Quem que vai entrar nas exceções e nas isenções e quem que vai pagar a alíquota cheia. E é isso que a gente tem que sair dessa discussão. Por isso que ir adiante com o modelo IVA, não há como você pacificar esse debate. Então o governo agora, os governadores estão começando a aprender como é que funciona. Por quê? Porque as isenções, elas são fundamentais para vários setores sobreviverem. Não é uma questão de privilégio, como está sendo colocado na mídia. Os setores de serviço, por exemplo, se for começar a pagar as alíquotas que estão sendo propostas, muitos serviços vão desaparecer. Então, segmentos inteiros da sociedade que empregam desaparecem por causa de uma questão de homogeneidade criada lá em Brasília, distante da realidade de quem provém o serviço. Então, já aí você vê que o modelo está errado. Então, por isso que eu digo, quando nós submetemos uma proposta alternativa a esse modelo que está sendo proposto, não foi adiante, porque essa proposta é para ter controle tributário, é isso que está na mesa. Não é eficiência dos setores, a melhoria de arrecadação para os governadores ou para os municípios, não é nada disso. Essas são narrativas falsas. Isso é para você convencer aquele que não entende de sistema tributário. O que está em jogo é o controle absoluto do sistema tributário total, tirando a autonomia de governadores e municípios e centralizando tudo isso em Brasília, numa autarquia não eleita. É isso que está em jogo, é isso que está em pauta, é isso que é essa reforma tributária. Agora, deputado, muito tem se discutido sobre essa questão, né, que o senhor, que a gente menciona sobre privilégios para alguns setores e o que poderia levar ao aumento da carga tributária para outros que também não tenham esses descontos. Na visão do senhor, muita gente vai começar a pagar muito mais imposto do que pagava antes? Muito mais imposto. Por quê? No modelo IVA, para você conseguir ter o benefício como provedor de serviço, você é uma empresa que provém serviço. Quem te dá serviço, você também contrata serviços. Muitas delas. Só que muitos desses que também são contratados, você não consegue obter os créditos por esses impostos que você também paga aos seus fornecedores. Sim, então, por isso que, por exemplo, a reforma seria mais interessante para a indústria, para esses setores, do que para o setor de serviços necessariamente, porque os serviços trabalham com mão de obra, com recurso humano. Exatamente isso. Então, qual é o setor que está ganhando? As grandes indústrias. As grandes indústrias precisam ganhar, precisam ser desoneradas tributariamente? Absolutamente sim. Só que não através do IVA. É isso que é a discussão aqui. É por isso que fizemos uma proposta alternativa ao modelo IVA. Agora, é engraçado que essas questões tributárias, elas não têm engajamento da opinião pública, não têm engajamento político dos representantes, ninguém debate à altura do desafio que é discutir uma reforma tributária. Então, o que acontece? Não fizeram nenhum estudo de impacto, nem mesmo o governo fez um estudo de impacto. Qual é o impacto? Que é um impacto que não está sendo discutido aqui? O impacto social de você ter vários estados mais carentes, mais pobres, com IDH mais baixo, que ele tenha pessoas ali provendo serviços, eles vão ter que pagar muito mais, só que a renda
nesses estados não comporta. Você acaba tirando o seu filho da escola, não contratando um plano de saúde, você acaba fazendo uma série de trocas e caindo na dependência do sistema público de saúde, sistema público de educação. Então, fora a questão migratória, que muitos deles vão falar, poxa, se não tem mais emprego nos serviços em vários desses estados, para onde eu vou? Então, nenhum desses estudos foram colocados aí para a gente discutir. E na Europa isso já tem uma tradição. Eles fizeram várias implementações de modelo IVA e tinham várias exceções, várias isenções, só que a discussão era de baixo para cima e eles podiam ajustar os custos. É isso que está na mesa aqui. Nós não podemos ajustar os custos, muito pelo contrário, o governo já se comprometeu em aumentar os gastos, aumentar os custos do governo. Então, essa conta não tem como fechar, não há modelo tributário que vai sanar isso. E o IVA é pior desses modelos, porque é todo baseado no consumo. Então, não tem esse equilíbrio de você poder desonerar o consumo. Então, você está aumentando as alíquotas cada vez mais, porque as isenções são necessárias para manter os setores vivos. Você vai contrair o consumo em várias desses que vão ter que pagar uma alíquota muito alta que antes não pagavam. Então vai ter menos consumo de serviço, vai ter menos emprego no serviço. E o que acontece? Economicamente tem um efeito, né? Então é efeito em desemprego, é efeito em queda de padrão de vida, porque você compra conforto. É isso que a classe média faz. Compra serviço para dar conforto, compra produtos para dar conforto. Então a classe média vai ficar arrochada na sua capacidade de comprar conforto. Então, isso é, fora a questão empregativa, vai colocar em risco aí muitos empregos. Então, por isso que esse estudo, que o governo deveria estar propondo para fazer um debate amplo, não. A Câmara foi a grande protagonista de um dos maiores descalabros que nós vimos nos últimos tempos. Aprovou, sem ter lido, uma proposta de 142 páginas e foi a tapetão, foi comprado praticamente o parlamento. Aí jogou para o Senado. E o Senado, na minha expectativa, claro, que na minha expectativa de otimista extremo, o Senado não fez o bom julgamento, que era julgar se o IVA de fato é o melhor modelo para a gente fazer uma reforma tributária. E agora nós estamos vendo os governadores que de fato contribuem majoritariamente para os 2,2 trilhões de reais que são arrecadados todo ano pelo governo federal. Esses governadores estão dizendo, peraí, amigos, nós não vamos conseguir pagar essa conta aí com esse modelo agora vindo impactar a nossa economia em paralelo com o modelo atual, durante um período longo de implementação, fora a questão de como é que funciona a dinâmica do modelo em si. Então isso não foi debatido, é isso que a gente está vendo agora. Deputado, eu agradeço muito a tua participação aqui no Jornal Jovem Pan e espero que a gente possa se falar mais vezes então sobre essa discussão da reforma tributária. Boa sorte para vocês. Conte comigo, muito obrigado. Até a próxima.